Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Edmara Monteiro e estou aqui mais uma vez no canal do YouTube Mulher Intelectual Lê para falar com vocês de um livro que é maravilhoso. Esse livro nós lemos agora em janeiro de 2023 e foi o nosso primeiro livro deste ano e já chegou assim causando muitos sentimentos bons, ressignificando muitos olhares de todas as mulheres da nossa comunidade de mulheres intelectualmente ativas dentro do nosso clube de livro. E eu não poderia deixar esse livro passar despercebido. Tinha que vir aqui no nosso canal do YouTube Mulher Intelectual Lê para falar com vocês da maravilhosa grandeza deste livro, de tantos ensinamentos e de tantas possibilidades que nós temos aí na mudança de paradigmas, na mudança de crenças limitantes, né? Ressignificando essas crenças na criação aí dos nossos filhos e principalmente aí no nosso olhar sobre a forma da gente ver a vida. E vocês podem estar perguntando, mas Edmara, que livro é esse que você está falando? Então, nós estamos falando do livro que você gostaria que seus pais tivessem lido e seus filhos ficarão gratos por você ler, da Philippa Perry. Este livro aqui realmente veio para sacudir todas as estruturas aí da gente, mulheres intelectualmente ativas. E eu tenho certeza que também irá fazer uma grande diferença na sua vida, exatamente. Então você que está pensando em ter filhos, seja pai, seja mãe, tenha esse livro. Você que tem filhos pequenos, tenha esse livro na cabeceira. Ai, Edmara, meus filhos já são pré-adolescentes, adolescentes, tenha esse livro na sua cabeceira, porque eu tenho certeza que irá mudar aí a relação de paternidade, de maternidade e com certeza você conseguirá influenciar de maneira positiva aí a criação dos seus filhos, pois não temos idades para a gente adquirir inteligência emocional. Essa é uma das dádivas da vida, né? Habilidades e competências de inteligência emocional nós podemos adquirir a qualquer momento, já dizia Daniel Goleman, correto? Então, eu quero que vocês possam então aí começar a ficar conosco, continue aqui conosco no nosso canal, no nosso vídeo, e você irá saber todas as possibilidades que a Philippa Perry traz aqui pra gente através deste livro. Mas aí, eu queria também que vocês, após assistir esse vídeo, pudessem continuar aqui no nosso canal Mulher Intelectualmente Lê e procurasse o vídeo da Ana Cláudia. Ana Cláudia, ela é mãe, tem um filho de 12 anos de idade e ela traz aqui o olhar de maternidade, todas as vivências que ela adquiriu através dessa leitura. Então é um vídeo totalmente diferente deste que nós vamos fazer aqui e eu tenho certeza que você, pai, mãe, irá se identificar aí com as experiências da Ana Cláudia e com certeza vocês terão aí grandes insights na criação dos seus filhos e nesse processo de ressignificação, ok? Então vamos lá começar aqui a desbravar, né? A desmiuçar tudo aquilo aqui que a nossa Philippa Perry trouxe. Dentro desse livro aqui, né, ela, antes disso, né, antes da gente começar, eu queria que vocês soubessem que a Philippa Perry, ela é, né, antes de tudo aí, mãe, ela é psicanalista, psicóloga, e ela tem uma carreira vasta aí de mais de 30 anos nessa área, né, de clínica, de terapeuta familiar, né? Então, assim, além de tudo que ela traz aqui da vivência da maternidade dela e também, né, do processo de clínica, ela traz aí esse conhecimento de estudos, de pesquisas ao longo da vida dela, ok? E uma das coisas que mais me chamaram a atenção aqui dentro desse livro e que a Philippa, ela vem esmiuçando aqui com a gente, né? Ela vem falando primeiro, né, no primeiro capítulo, na primeira parte, né, no primeiro capítulo do livro dela, ela traz um olhar sobre o nosso legado quanto pais.
A Filipa, ela vem falando, né, sobre o quanto da gente, enquanto pai, influenciamos positiva ou negativamente a relação com os nossos filhos. E vocês podem estar me perguntando, mas ok, Edmara, como isso é possível, né? De que forma eu posso trazer, né, um olhar negativo para o meu filho? E aí a Filipa, ela traz, né, falando que o nosso passado sempre volta a nos assombrar e a assombrar os nossos filhos. A gente precisa entender, basicamente, que tudo aquilo que nós somos hoje é fruto do nosso passado. E você acreditando ou não, você precisa entender que todo o processo, né, de carga emocional que o seu filho carrega e que você carrega é fruto da gestação. Também, né? Tudo começa na gestação, por isso que a gente chama muito da ideia de memórias intrauterinas, né? Ou seja, da forma como eu fui concebida, né? Dos processos que aconteceram no processo gestacional, seja a mãe, seja os relacionamentos interpessoais, né? Se eu tive alguma perda, se eu rejeitei aquela criança, se dentro da minha casa meu marido, meu cônjuge, né? Ele brigava muito comigo, se não brigava, quais eram os sentimentos reprimidos dentro daquele processo gestacional. Você precisa entender que seu filho, a partir de 3 semanas, de 12 semanas, ele começa a sentir todas essas sensações. Então a criança, o bebê, ele já nasce com toda essa carga emocional, você querendo ou não, isso é fato. Então, assim, dentro da neuropsicopedagogia, da psicanálise, da psicologia, da psicopedagogia, a gente entende, a gente conhece, a gente estuda sobre isso e a Filipa, ela vem trazendo isso. A partir daí, nós temos também o processo de relacionamento e da criação dessa criança no processo da primeira infância. Então, se faltou para essa criança, né, segurança básica, amor fundamental, se faltou para essa criança o processo, né, de trabalhar ali a identidade dessa criança, né? Então, tudo isso interfere aí na forma como você se relaciona com o seu filho e como o seu filho vai crescendo. Por isso que ela sempre trabalha aqui a questão do que o passado sempre volta a nos assombrar. Nos assombrar o quê? Porque todas essas informações ficam no nosso inconsciente. Em algum momento da nossa vida nós teremos esses gatilhos serão ativados e esses gatilhos serão que foram reprimidos, eles virão à tona. Então a Filipa, ela trata aqui basicamente no livro várias situações e o bacana desse livro é que ela traz vários exemplos clássicos, exemplos que ela viveu enquanto mãe, exemplo dos pacientes dela, das pessoas com que ela se relacionou. E aí ela traz esses exemplos mostrando várias situações que desencadearam esses gatilhos. Tem um exemplo aqui no livro que ela traz, que assim mexeu muito comigo, foi no processo de um pai, né? Ele sempre quis ser pai e ele na infância dele, o pai dele rejeitou ele, né? Abandonou o lar dele, ele tinha base aí de 2 anos para 3 anos de idade e ele cresceu órfão de pai vivo, né? E esse sentimento de orfandade dele era muito gritante. E abandono, né, latente. Então essa pessoa, ela casou, teve filho e no processo aí do filho dele, né, e aquele processo de desgaste emocional da criação, de ser primeiro filho, de cuidar, de ajudar a esposa a cuidar da casa, de ter o filho requerendo atenção, essas situações todas, ele entrou num processo aí perdeu as estribeiras, né? Entrou num processo assim de não dou conta. E ele então estava disposto a sair de casa, a ir embora de casa e novamente ele ia fazer com que o filho dele continuasse o ciclo aí do processo de orfandade, né? Então aí nesse processo ele procurou a Filipa e aí eles foram pro processo aí de clínica, né? De atendimento e
foi se constatado então que aquela sensação que ele estava, né, daquilo que ele viveu no passado, né, ele estava colocando novamente à tona e estava trazendo todo aquele sentimento de que eu não vou dar conta das coisas que o pai dele abandonou ele, então ele ia reviver esse ciclo, ele ia dar continuidade a esse ciclo, nesse processo aí de abandonar o filho. Então, onde é que eu quero chegar com isso? Que tudo aquilo que a gente viveu na nossa infância, todos aqueles sentimentos, todas aquelas formas que foram embutidas na nossa identidade, a gente tem que entender isso, que está embutidas na nossa identidade. Nós vamos, querendo ou não, se a gente não trabalhar essas emoções, se a gente não trabalhar esses gatilhos, nós vamos continuar reprimindo ou nós vamos continuar vivenciando isso, só que de maneiras muito mais dolorosas, e nós vamos reprimir e passar isso para os nossos filhos. Então, muitas vezes nós temos, a Filipa ela trabalha isso, né? Muitas vezes a gente tem aqueles gatilhos de raivas, aquelas emoções que a gente não consegue identificar por que eu atingi daquele jeito, porque eu bati no meu filho daquele jeito, porque eu reprimi meu filho daquele jeito, vem aquele excesso de raiva, vem aquele excesso de dor, de choro, e aí a gente precisa então entender que aquela situação nos remeteu a um gatilho que está linkado no nosso inconsciente de algo que a gente viveu, e se a gente não tiver consciência, regular as nossas emoções, nós vamos fazer com que os nossos filhos perpassem pelas mesmas situações que outrora nós passamos e que nós sofremos e que trouxe dor para nossa alma, que a nossa alma está doente por conta disso, e nós vamos fazer com que os nossos filhos trabalhem com isso. Então, o livro da Filipa, ele trabalha basicamente isso, tudo aquilo que eu vivi enquanto criança e que não foi tratado, que não foi trabalhado para isso, a gente realmente acaba repassando, tá? E aí no capítulo 2 a gente trabalha sobre o ambiente dos nossos filhos, e o que importa não é a estrutura, o que importa não é a estrutura familiar, mas como nos relacionamos, né? Ou seja, do processo da amabilidade, do carinho, da afetividade, da empatia, da escuta empática. Muitas vezes a gente recrimina os nossos filhos no sentido deles não falarem das suas emoções, né? A gente tem mania de falar assim, engole o choro, não dá importância para aquela emoção daquela criança, mas a criança ela precisa falar, ela precisa externalizar, e a gente precisa entender qual é a dor daquela criança, por que ela tá com ciúmes, por que ela tá com medo, se foi bom dentro da escola, se não foi. Então todas essas situações a Filipa ela vem trabalhando aqui, ela vem trabalhando com a gente essa questão da gente entender os sentimentos, né, a importância de aceitar todos os humores, né, desse processo de sentimentos. A gente vem continuando também trabalhando, né, a ideia de criar bons alicerces nos nossos relacionamentos, né, de familiar. E por fim a gente vem trabalhando também a questão dos nossos comportamentos, por que eu sinto tal coisa, o que trouxe esse gatilho para tal sentimento, né? A questão do ganhar, do perder, né? E principalmente as condições para a gente ter uma boa saúde emocional e mental, psíquica, né? E o brincar, e trabalhamos também a ideia de termos filhos adolescentes, como trabalhar com esses filhos adolescentes, como trabalhar com esses filhos adultos que outrora, né, a gente não tinha esse conhecimento e que agora nós estamos tendo esse conhecimento. E aí finalizando, e finalmente quando fomos todos adultos. E dentro desse processo, né, ela vem trabalhando todos esses âmbitos, né, dentro desse livro. E eu queria finalizar com a última fala do livro, que ela fala o seguinte: ter filho significa que você terá de ser o pai ou a mãe enquanto eles estiverem em fase de desenvolvimento. Depois vocês serão adultos juntos e, por fim, você pode agir como uma criança e deixar para eles a obrigação de serem adultos. Se conseguirmos ser flexíveis e fluidos em relação a esses papéis, isso pode tornar as coisas mais fáceis para todo mundo.
E é sobre isso, né? Sobre o processo da gente ter que confiar, ter o processo de confiar, né? A gente ter o processo, né, de ter uma vida mais flexível, mais humanizada, né? Tomarmos decisões que sejam boas para os nossos filhos e para a gente, ter um olhar empático, entender todo esse processo de alma, né, das nossas emoções, compreender por que eu estou tendo tal sentimento, porque a gente tem que entender que esses sentimentos são reflexos de alguma emoção e porque esse sentimento está vindo à tona dentro dessa situação, desse contexto que eu estou tendo aqui de conversa ou de dor, né? O que tem trazido esse gatilho para minha mente. Dentro desse contexto, a gente consegue compreender o tipo de criança que nós somos, o tipo dessa observação, né? O tipo de criança que nós somos, como nós somos criados, quais são as dores que nós trazemos para nossa alma e basicamente conseguimos então buscar a cura das nossas emoções, seja através de um trabalho terapêutico, seja através de um atendimento psicopedagógico, de um atendimento psicológico, psicanalítico, enfim, mas buscando ser pessoas melhores, humanos melhores, curados, né, dentro das nossas emoções, para que nós possamos criar filhos saudáveis, filhos que não vão passar pelas mesmas frustrações que a gente e que eles possam se tornar pais melhores e com certeza iremos ter cada vez mais uma sociedade melhor, mais humana, mais equilibrada dentro da saúde mental e da inteligência emocional. É isso que nós buscamos, né? Então é isso aqui que a Filipa traz, a observação dentro desse livro, para que possamos então cada vez mais termos esse olhar mais empático e mais saudável para os nossos filhos. É sobre isso. Espero que vocês tenham gostado. Fique aqui no nosso canal e procura aquele vídeo da Ana Cláudia, que ela vai falar para vocês todos os gatilhos, todas as percepções e tudo aquilo que mudou dentro do processo de maternidade através do momento que ela leu aqui esse livro. O livro que você gostaria que seus pais tivessem lido e que seus filhos ficarão gratos por ler, da Filipa Pelry. É isso, pessoal. Espero vocês no nosso próximo vídeo. Até breve. Tchau!